ar com mais um programa Teatro Amazonas em Foco. E o nosso tema de hoje será a diversidade de cultura, vertes como processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós trouxemos uma pessoa especial. A nossa entrevistada de hoje é a coordenadora do curso de pós-graduação e capacitação para professores, a professora doutora Joélia Reis Lima. Boa noite, professora. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Sabemos que esse é um tema muito relevante. A senhora pode citar para nós o objetivo central dessa temática? O objetivo central dessa temática é justamente discutir a diversidade de cultura através das vertes como processo de ensino e aprendizagem. E de que forma nós podemos entender essa diversidade de cultura através das vertes? Há diversos tipos de formas, como, por exemplo, seus povos com suas raças, suas crenças, seus costumes, suas culturas, né? Tudo isso engloba uma cultura no processo de um como um todo. E a senhora trabalha com professores na sala de aula, né? Capacitando professores. E como é que a senhora instrui esses professores a trabalhar com os seus alunos em sala de aula? A gente pegou como exemplo a matéria de geografia, ou seja, geografia e cultura, como a gente pode ver aqui, exposto aqui nesse slide. Ou seja, a maneira de como a gente vê uma pessoa, né? Ou seja, a maneira como ela está vestida, né? O local pelo qual ela mora, ou ela está ali, seja de passagem, alguma coisa assim parecida, já dá para a gente identificar de onde aquela pessoa seja. Né? Aqui a gente tem vários exemplos. Aqui nós pegamos exemplos de várias culturas, como por exemplo, tem o Egito, tem a Índia, a Rússia, a Coreia, representando aí o ocidental, temos também a África, né? Então, o que acontece? Se a gente levar para dentro da geografia, nós podemos trabalhar a questão do clima, né? Ou seja, a Rússia, ela é, digamos assim, que um lugar bem mais frio, bem mais gelado do que a própria África. A África ela já é voltada mais para o clima seco, né? O clima árido. Então aí nós já estamos trabalhando na questão das estações, né? Temos também, um professor também ele pode trabalhar essa questão de localidade, né? Essa questão de localidade, de cultura. Então, há na realidade uma grande elevação de diversidade através das vertes para que o professor venha trabalhar na sala de aula. Além de geografia, há outras disciplinas que o professor pode explorar dentro da sala de aula com os alunos, dentro da cultura através das vertes? Com certeza. Temos o exemplo da arte. Se vocês observarem aqui, o que a gente pode trabalhar a arte dentro desse processo de diversidade de culturas através das vertes? Temos aqui a questão dos desenhos, a pintura, a própria expressão corporal, facial. Temos aqui essa figura central aqui no meio. Esse rapaz, esse gesto que ele está fazendo, que ele está transmitindo através das vertes, a alegria nas cores, né? As peças teatrais, peças que foram até então realizadas recentemente no próprio Teatro Amazonas, como é o exemplo dessa aqui, que é chamada de Suor Angélica, as óperas que também foram e são trabalhadas no Teatro Amazonas. Aqui em cima a gente pode trabalhar o lúdico dentro da arte, né? E voltando já um pouco para a literatura infantil, podemos trabalhar as poesias, as lendas, os contos, as parlendas e assim sucessivamente. Ou seja, é uma grande riqueza quanto essa diversidade toda que abrange essa questão de todas essas disciplinas, né? E fora isso, existe uma imensa dimensão que nós podemos abranger ainda dentro desse contexto, né? O porquê dessa riqueza toda quanto essas vertes, né? O porquê de nós termos tirado esse título ou esse tema para a gente trabalhar dentro do Teatro Amazonas, porque justamente a gente sabe que não é de hoje que essas pessoas frequentaram e continuam frequentando o Teatro Amazonas, né? Então essas pessoas têm que vir o quê? Vestidas. Essas pessoas elas passam para o público, tanto aqueles que vêm ouvir como assistir, como receber, elas têm que passar essa cultura, né? Através dessas vertes. A gente pode trabalhar também a questão da história, né? Por que da história? A história, ela diz
ela centraliza a figura toda, de todas essas disciplinas que nós já falamos, né? O Teatro Amazonas, ele foi inaugurado a partir do século XVIII, ou seja, nesse século, o século XVIII, entre os anos 20 e 30, foi o ano que o ciclo da borracha estava no auge, né? Então as mulheres, elas se vestiram bem, elas podiam se vestir bem, a economia estava em alta, né? Mais adiante, nós temos também, entre os séculos 40 e 60, o que houve aí nesse meio? Ou começou-se uma grande influência. Influência de quem? Influência dos hippies, né? As pessoas tinham que se influenciar quanto à questão das vestes, das roupas, né? Em alguém. Ou seja, qual foi o público escolhido? Foi justamente os hippies, né? Já a partir dos anos 80, 90, começou-se o quê? Começou-se a questão das roupas bem mais detalhadas, né? Aqui a gente pode ver alguns exemplos, nós temos aqui nos anos 90, tanto as vestes masculinas como femininas, já a questão do detalhamento, frente, costa, lado, enfim. Já nos anos 2000, a gente já tem a questão dos estilos, né? São estilos bem mais arejados, estilos mais alegres, estilos mais modernos e assim sucessivamente. Ou seja, esse público todo, eles, como já falei para você, eles frequentaram, eles irão frequentar e eles continuam frequentando, né? E eles trazem essa cultura deles, já muitas das vezes já identificando já através das vestes. A gente já pode identificar o público-alvo do frequentador do Teatro Amazonas através de quê? Através das vestes. Professora, esse tema ele pode ser considerado um tema transversal ou interdisciplinar? Esse tema ele é considerado um tema interdisciplinar, pelo fato de ter abrangido todas as matérias, disciplinas que aqui nós já colocamos, geografia, a história, a arte, a literatura, então ele é considerado um tema interdisciplinar. Queremos agradecer a sua presença no nosso programa hoje. A senhora quer deixar algum recado? Com certeza. Quero pedir para o público amazonense que continue participando e visitando o Teatro Amazonas, pois o mesmo ele é muito rico. Assim, nós encerramos mais uma edição de hoje com o nosso tema Teatro Amazonas em Foco. Queremos agradecer. Tenha a todos uma boa